Rede TV veio até Impaer conversar com o Leonardo Diogo para falar sobre algumas alterações que a partir de agora terão aí para participar da agricultura familiar. Teve algumas mudanças e ele vai passar para nós quais são essas mudanças para que você fique atento e não perca aí a oportunidade de entrar neste projeto aí, neste programa de agricultura familiar. De dezembro do ano passado para cá, a DAP, que era a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que dava acesso, que reconhecia os agricultores familiares como agricultor familiar e dava acesso a essas políticas públicas voltadas para os agricultores familiares, ela deixou de ser emitida. Então, assim, é muito bom salientar que quem ainda tem DAP com validade, que tinha validade até 2 anos, elas continuam válidas. Quem teve a sua DAP vencida, agora ele vai ter que fazer o CAF, que é um cadastro de agricultor familiar. Este cadastro, ele reconhece aquela família, aquela unidade familiar, como sendo agente da agricultura familiar, e isso dá acesso às políticas públicas voltadas para esse grupo, para a agricultura familiar, que tem alguns benefícios se comparados à agricultura empresarial. E para isso precisa, né, ter vários enquadramentos, né? Os enquadramentos praticamente não mudaram. O que mudou é a forma de se emitir este documento, né? Então, para início, né, existem 2 órgãos que é emissor aqui em Tangará da Serra, que somos nós, em Impaer, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Dos trabalhadores rurais, não é o Sindicato Rural, é muito bom, que sempre gera essa dúvida. Então, os agricultores que se enquadrarem nos critérios para a agricultura familiar, eles vão estar procurando o Sindicato Rural, dos Trabalhadores Rurais ou a Impaer para emitir, para cumprir os quesitos e emitir este documento. Esse documento ele tem os pré-requisitos necessários. Primeiramente, essa propriedade ela não pode passar de 4 módulos fiscais, que aqui em Tangará da Serra isso dá 320 hectares, ou seja, todas as propriedades desta família não podem passar de 320 hectares. Este é o critério para tamanho de área. Critério para renda. Essa família, né, quando eu digo família, é todos os componentes dessa família. Não pode ultrapassar R$500 mil nos últimos 12 meses. E essa renda tem que vir principalmente da atividade rural. O que significa isso? Então, mais da metade, mais de 50% da renda familiar, que pode contar o salário do homem, o salário da mulher, caso ela tenha emprego fora, né? Somado todas essas rendas, a renda principal tem que vir da propriedade. Então, até não impede se a pessoa trabalhar na cidade, tiver um emprego de carteira assinada. Mas mais de 50% da renda tem que vir da atividade rural. Então, esses são os critérios de enquadramento de renda, né? Mais um critério, mais de 50% da força de trabalho dessa propriedade também tem que vir da família. Ou seja, não é proibido ter um funcionário para ser enquadrado como agricultor familiar. Mas, para cada agente da família que desenvolve atividade na propriedade, tem que ter no máximo um funcionário. Por exemplo, se tem um casal, né, na propriedade, 2 pessoas que trabalham na propriedade, nessa atividade rural, e tem um funcionário, não está tudo ok, porque tem 2 pessoas trabalhando da família e um funcionário. Então, deu menos de 50%, está ok. E um dos critérios que tem tido tem acontecido bastante, é que o CAF é para a unidade familiar, né? Então, tem muita procura, por exemplo, com as pessoas que são amaziados, né, que não são casados em cartório, mas já passou 1 ano, 10 anos, tem casos de 20 anos que estão juntos, aí querem fazer um documento para cada. Assim, às vezes por inocência, às vezes para ter acesso a 2 políticas públicas, né? Por exemplo, a 2 PRONAF, 2 créditos. Então isso é totalmente proibido, né?
Essas pessoas que por acaso burlarem esse sistema, eles vão ser enquadrados na lei federal, né? Então, assim, é um monte de problema que isso dá. Então, é muito bom relembrar que é para a unidade familiar. Então, não interessa se é casado no cartório ou na igreja, ou não é casado, mas depois de 6 meses convivendo junto, né, já se enquadra aí no critério familiar. Então, os dois têm que aparecerem neste CAF. Então, tem que acrescentar os dois, né, que vai ser uma unidade familiar que vai ter acesso a essas políticas públicas.